E o avião do Gato Galáctico quase caiu de novo? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem, moçada? Então, hoje a gente vai dar uma olhadinha aí no vídeo do Gato Galáctico. Eu não conhecia ele, mas aí o pessoal no Twitter fica, comenta esse vídeo, comenta esse vídeo. Aí eu resolvi comentar, porque acho que é o segundo vídeo que ele faz falando que o avião dele quase caiu e que também arremeteu. Antes disso, só para falar, as camisetas de como o avião voa, a gente fez duas remessas e elas acabaram, o pessoal realmente gostou da camisa. Então não vai ter mais remessa para esse ano, tá? Só a partir de 2018 agora que a gente volta a relançar ela. Também tem pessoas que não estão recebendo notificação de vídeo. É incrível, mas acontece, tá? Eu recebo no Twitter assim, nossa, por que você parou de fazer vídeos? Na verdade eu não parei, tem vídeo toda quinta e todo domingo. Só que o YouTube para de notificar às vezes, mesmo com o sininho marcado. Então o que você faz? Você desmarca o sininho, marca de novo que parece que ele reseta as notificações. Mas vamos lá, vamos assistir o vídeo do Gato Galáctico. Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje eu tenho um vídeo bem... E o legal é que esse não é um react assim ao vídeo dele, tá? É porque é bom que, como ele tem medo de voar, as pessoas que têm medo de voar podem se identificar com o que ele fala. E aí eu já vou dar só uma palhinha assim, mais ou menos, de como funciona o meu coaching para quem tem medo de voar. bem diferente aqui pra vocês, porque dessa vez eu vou contar algo completamente assustador que aconteceu na minha vida nesses últimos dias. Aconteceu essa tempestade em pleno voo. E olha pessoal, falando sério, eu já passei por momentos assustadores na minha vida, mas nada se compara a viajar de avião no meio de um ciclone. Essa é a percepção dele em relação ao que ele passou. Porque aviões não voam dentro de ciclone, a menos que seja o pessoal do NOAA, que entra em furacão, entra em ciclone para fazer pesquisas. Aviões de passageiros sempre desviam de tempestades, mas o desvio não quer dizer que o voo vai ser tranquilo, tá? Porque mesmo você desviando de uma tempestade, a camada de ar em volta das tempestades está muito turbulenta, então é normal o avião já balançar um pouco mais quando está próximo de tempestade. Bom, como você sabe, uma tempestade, tormenta ou temporal é basicamente um fenômeno atmosférico caracterizado por chuva forte, vento forte, trovoada, raio, granizo, tipo tudo que nós seres humanos temos medo. Então, quando começou a acontecer essa tempestade, eu tava em pleno ar, num avião, voltando pra casa. Só que tipo, no meio da viagem não tem problema nenhum, porque a gente tá muito acima das nuvens. Então, sinceramente, não dava pra sentir muita turbulência, nem muito vento forte lá em cima. O problema foi quando o avião tava indo pousar. E você sabe que eu tenho muito medo de avião. Então, ó, só o fato da pessoa ter muito medo de avião, que é o medo por falta de conhecimento do que acontece, já amplifica as coisas que estão acontecendo de verdade, tá? Então, tipo, nossa, sério. Eu nem acredito que isso aconteceu. Pessoal, sério, eu quero que vocês tentem imaginar a cena. Quando a gente tava descendo das nuvens, o avião já começou a entrar numa turbulência muito grande. Então o avião tava todo tremendo. Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Mas tipo, turbulência nunca derrubou um avião. Realmente turbulência não acontece nada, mesmo porque o avião sofre turbulência desde o dia que ele saiu ali, que ele nasceu no hangar do fabricante, até o dia que ele for aposentar. Ele vai passar em turbulência todos os dias da vida dele, bem como os pilotos. A gente estava em completa turbulência e estava prestes a aterrissar no aeroporto de Lisboa. E pelo que eu entendi, o nosso ia ser o primeiro avião que ia aterrissar no meio dessa tempestade. Tipo, quando ela ficou intensa mesmo, o nosso ia ser o primeiro avião a tentar aterrissar. Então, isso não dá pra saber, né, gato? Lisboa tem um movimento razoável de aviões, então pode ser que tenha pousado... Pode ser não, é certo que pousou aviões antes de você e provavelmente deve ter pousado aviões também depois de você. Óbvio que isso ia dar problema, porque deu muito problema. Meu Deus, eu tenho muito medo de avião. Porque, tipo, a gente tava descendo em Lisboa e tava vindo rajadas de vento muito fortes contra o avião. E teve 3 momentos dessa descida que o avião capingou. Ele literalmente fez assim, ó. E foi assustador demais. Porque imagina, tava todo mundo sentado, daí do nada, tipo... Uau! Porque não apenas o avião entortava, como a gente ficava no ar. Então,
por esse motivo que se usa cinto de segurança. Quando o ar está turbulento, o avião pode passar por zonas de baixa pressão ou alta pressão. Isso faz com que ocorra uma perda de sustentação ou ganho de sustentação. Os dois fenômenos vão fazer o avião balançar. Então uma vez ele vai balançar para cima, outra vez ele vai balançar para baixo. Se você balançar para baixo, é óbvio que a inércia vai fazer o seu corpo flutuar por frações de segundo. Agora, por que você sente isso como se fosse muito mais do que é na verdade? Porque o corpo humano, ele não se adapta bem ao ambiente de voo de um avião. É por isso que os pilotos confiam nos instrumentos e não no corpo deles. Porque se eles confiassem no corpo, teríamos acidentes todos os dias. Então, o instrumento do avião é que diz o que está acontecendo de verdade e não a sensação que você tem no seu corpo. O seu corpo te engana completamente. Existem razões para isso, inclui o ouvido médio, o labirinto e também a sua falta de visão do horizonte. Eu explico isso bem detalhadamente no coaching, assim, o que cada processo faz. Obviamente não dá pra gente fazer aqui num vídeo de 10 minutos, mas a sensação que você sente no avião, ela é amplificada em relação ao que está acontecendo de verdade. Então quando ele fala assim que o avião fez entortou, na verdade ele não alterou nem 2,5 graus de inclinação de asa, tá? Então vamos lá. E quando aconteceu essa primeira capengada do avião, o pessoal já entrou em pânico. Teve umas meninas atrás de mim que estavam gritando, E por causa desse pânico coletivo, eu só dava pra ouvir as pessoas falando. Daí aconteceu a segunda capengada. Histeria coletiva é um problema, porque se uma pessoa tem medo e a outra já começa a berrar e ficar rezando, aí todo mundo já começa, e aí vai fazer o quê, né? Falta de conhecimento de todo mundo. E nesse momento todo o avião tava tentando descer pra pista, mas não deu, o piloto não conseguiu controlar o avião. Então, não é que o piloto não conseguiu controlar o avião. Existem parâmetros que o piloto segue para conseguir pousar um avião. Ele tem que estar alinhado com o eixo da pista, ele tem que estar estabilizado na final. Só que você ficar estabilizado quando tem rajadas de vento é mais difícil, então é um momento que o piloto trabalha mais. Acontece que o piloto decide se ele está estabilizado ou não para tocar o avião e pousar de maneira segura. Se não estiver, ele arremete. É simples assim. Não quer dizer que o avião tem problema, não quer dizer que ele está fora de controle. Ele simplesmente está fora dos parâmetros para pousar na pista naquelas condições. E teve que fazer a manobra de arremetimento. E para quem não sabe, arremetimento é uma manobra que os pilotos de avião fazem quando não conseguem pousar e tem que decolar de novo. Arremetimento, não sei se chama arremetimento em Portugal, porque o Gato Galáctico mora lá em Portugal, mas a gente chama de arremetida. E você arremeter no ar, é óbvio que o avião acelera mais, ele já está voando. Então a aceleração é muito maior do que quando você está no chão saindo de uma posição inerte, entendeu? Então sempre dá uns cagaços absurdos, porque o avião pega uma velocidade incrível do lado. E essa é uma manobra de arremetimento. Então, você não tem que ter medo de arremetida, porque arremetida é um procedimento seguro, justamente para evitar um problema maior. Então, na verdade, quando o avião arremete, você tem que dar graças a Deus e não ficar se lamentando aí que dá medo, entendeu? Foi péssimo, foi péssimo. Ok, como expliquei, pânico no ar, todo mundo confuso, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que ia acontecer, então tava todo mundo chamando as aeromoças, perguntando o que estava acontecendo, mas as aeromoças não vinham, porque ainda tava numa situação que precisava estar com cinto. Então, ninguém sabia o que estava acontecendo, por quê? Porque as comissárias estão com os cintos de segurança e os pilotos estão trabalhando. Eles não vão parar de trabalhar para pegar o microfonezinho e falar: senhores passageiros, nós arremetemos porque as condições de vento não estão propícias. Isso é uma informação inútil que não acrescenta nada ao voo. E como eles estão trabalhando, um está pilotando e o outro está tirando flap, recolhendo trem de pouso, que é o que eles têm que fazer depois de uma arremetida, então, para que vai parar esse processo todo para dar informação para o pessoal que está atrás? Só depois que o avião estabilizar em algum lugar, ou se ele for alternar, é que aí vem uma informação para os passageiros. Enfim, mas depois de um tempo o piloto explicou que o vento estava muito forte, não tinha como descer em Lisboa, não sabia ainda o que ia acontecer, mas era impossível descer em Lisboa. Daí todo mundo ficou tipo, tá, e como é que a gente vai descer? Não dá pra descer em Lisboa? Como a gente vai descer? Não tem nada aqui perto pra descer. Então, tá vendo? Isso é a falta de conhecimento, não tem nada aqui perto para descer. O avião, quando ele sai do aeroporto de origem, ele já sabe onde ele vai pousar e ele já sabe onde ele vai alternar. Você, como passageiro, não sabe, mas os funcionários da empresa aérea e os tripulantes sabem, tá?
Mas enfim, ele novamente falou que não tinha como aterrissar ali. Mas enfim, a gente era obrigado a pousar em Faro, porque não tinha gasolina para chegar em outro aeroporto. Não é isso. Você foi obrigado a pousar em Faro porque ele é o aeroporto de alternativa para Lisboa, no caso dessa empresa aérea que você voou, para o caso de não conseguir pousar no aeroporto de destino. Entendeu? E não é por falta de gasolina. Todo avião sai com gasolina para ficar. Tentando pousar no aeroporto de destino, fazer uma espera e ainda ter combustível para ir até o aeroporto alternado. Não fale que não tem gasolina. E também não é gasolina, é querosene de aviação, tá? Enfim, a viagem até Faro foi bem rápida, na verdade, demorou apenas uns 20 minutos. Só que aí a gente chegou em mais um problema, que era na hora de pousar em Faro. E lá a tempestade estava acontecendo também. A gente ia tentar pousar de novo com a tempestade. Que péssima ideia! Não é péssima ideia. Aviões pousam em tempestade. O fato de ser desconfortável não quer dizer que seja inseguro. Mas enfim, não tinha o que fazer. Era a última chance, não tinha gasolina. Novamente, o avião poderia arremeter em Faro e tentar de novo, arremeter em Faro e tentar de novo, arremeter em Faro. Não havia problema de combustível. E a aterrissagem foi péssima, o avião tava capengando ainda, tava muito vento vindo em direção, o avião ficava tremendo, balançando, rodando. Novamente, as sensações amplificadas por quem está com medo e quem não vê o horizonte está com o ouvido médio abalado. Mas o piloto fez um milagre e conseguiu aterrissar o avião. Não foi milagre, é simplesmente isso que acontece todos os dias em algum lugar do mundo. Mas enfim, conseguimos pousar o avião, mas esse foi o único avião que conseguiu pousar nessa pista naquele dia. Essa informação também provavelmente não é verídica, tá? Porque todos os outros não conseguiram e tiveram que ir pra Espanha pra pousar. Imagina que saco você ter que ir pra outro país. O avião vai para onde o plano de voo diz que é o alternado dele. Então o alternado já poderia ser na Espanha desde antes dele sair. Olha a Embraer aqui, ó. E essa foi a situação de maior medo de toda a minha vida. E com certeza das pessoas que estavam no avião junto comigo. Então, você ainda vai passar por situações como essa enquanto continuar voando aí pela Europa. Todos os dias a gente tem 104 mil voos comerciais voando para lá e para cá. E uma porcentagem deles sempre vai enfrentar tempo ruim, sempre vai balançar e nem por isso o avião vai cair. Então, novamente, esse medo que você sente é seu, não é dos tripulantes, não é de ninguém, não acontece nada. E como eu disse, isso acontece todo dia em algum lugar do mundo. E o avião é feito para isso, a operação é moldada para isso. Se não dá, arremete, se dá, pousa. Se não desse para pousar em Faro, ele iria para outro lugar que tem uma segunda alternativa. Então, pra gente, isso é só mais um dia normal de operação. Eu espero que o vídeo sirva assim para as pessoas que passam pela mesma experiência saberem ou entenderem um pouco o que está acontecendo de verdade. Isso é só um pedacinho das coisas que eu explico no meu coaching para quem tem medo de voar, tá? Eu sei que é difícil arrumar vaga porque a agenda é apertada e tem muita gente querendo, tem uma fila de espera enorme, mas todo mundo que faz coaching comigo volta a voar sem ter esse pânico, como o gato tá falando aí. E é bom assim poder voar novamente sem o pânico, porque o pânico vem dos filmes que você assiste, das informações que você lê nos portais de notícia e essas coisas, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.